Palmada, falamos da questão legal, né, como advogada, e agora vamos falar com a psicóloga para saber quais os casos que são considerados abusos infantis, quais as consequências da educação dada através de punições físicas. A gente fala sobre o assunto com a psicóloga Ana Carla Gameleira, está aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. As palmadas causam medo, aumentam, de certa forma, o estresse do corpo da criança, mas que tipo de educação a gente deve dar? Fica nessa dúvida. A gente foi criado levando palmada, hoje não se pode. Psicologicamente, que análise você pode fazer sobre isso? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, a palmada pode trazer muitos aspectos negativos para a formação, né, para essa criação da criança. Hoje já existem pesquisas que mostram que a palmada em excesso e essa educação muito punitiva pode trazer alterações no funcionamento cerebral, onde as crianças vão ficar sempre ativadas de uma forma muito negativa. Então, a ideia geral é que a educação seja uma educação que tenha muito a cumplicidade, onde a criança se sinta acolhida, onde a criança sinta que ela pode ter o direito de fala naquela relação e com muito amor e afeto. E a palmada muitas vezes pode passar uma mensagem contrária a tudo isso. Doutora Ana Carla, a senhora falou aí dessa necessidade da criança se sentir acolhida, né? Dela ter um lugar de fala, dela opinar, dela poder se expressar através das emoções. Essa educação através da palmada, ela pode impedir, querendo ou não, o desenvolvimento das habilidades dessa criança, por exemplo, de regular as suas emoções. Ela vê sempre ali uma pessoa um pouco mais estressada, mais raivosa, punindo ela através da agressão física. Então, ela tende a desenvolver essa emoção assim? É exatamente isso, Sofia. Tem uma frase que eu acho que é bem relevante de trazer para vocês, que é da Jane Nelson, que fala: eu não sei de onde é que as pessoas tiraram a ideia que para uma criança se sentir melhor, ela deve se sentir pior primeiro. Então, essa ideia que a gente precisa punir, agredir a criança, fazer com que ela se sinta mal, para depois, de fato, ela conseguir reestruturar aquilo, é uma ideia um pouco equivocada, principalmente quando a gente pensa no estilo de disciplina que as crianças de hoje exigem. Então, a gente pode pensar muito em uma tipo de educação em que a criança perceba de fato, tenha uma reflexão sobre o que ela fez e não que ela se sinta culpada e punida só por isso. Então, se um castigo, por exemplo, não gera uma reflexão sobre aquele ato, ele não vai ter muito impacto positivo na vida dessa criança. Então, é muito necessário que se pense em trabalhar uma reflexão sobre o que fez de errado e não necessariamente uma punição. Claro que punições vão ser pontuais, podem ser bem-vindas, mas não com esse excesso de críticas, com esse excesso de situações em que a criança se sinta não estimulada a pensar de uma forma positiva posteriormente, né? Onde ela se sinta muito fragilizada naquele momento. E acaba temendo os pais, né? Acaba ficando com medo, né? Perde um pouco a confiança, o filho não conversa direito com você sobre os problemas que ele tem receio também nesse crescimento. É fundamental essa relação de confiança entre pai e filho, né? Exatamente isso, Gilvan. Quando a gente tem uma educação muito punitiva, falta espaço para essa relação aproximada e de diálogo. O diálogo, ele deve ser o principal. Uma relação fortalecida, permeada pelo diálogo, é o essencial na educação parental. As birras, que normalmente, a gente falando agora de crianças bem mais novinhas, as birras, criança faz birra normalmente, né? É natural, é do aprendizado. Criança não tem essa responsabilidade em relação às coisas, não sabe o que é certo, o que é errado, até que ela aprenda. Então, essas birras são comuns e são elas que acarretam nas palmadas, né? A gente vê muito por aí as pessoas falarem assim: nossa, aquela criança não parava de chorar. Ah, é porque o pai não bota ele no eixo, a mãe não dá palmada na hora que ela deve receber a palmada, justamente ali para parar de chorar onde não é para chorar. Não é bem assim que funciona, né, doutora? É verdade, não é bem assim que funciona. As birras, elas fazem parte do desenvolvimento infantil, porque as crianças ainda não têm uma capacidade que a gente chama de freio inibitório totalmente formada para compreender até que ponto ela pode ou não agir, né? Dela compreender que fato que está errado. Então, quando a criança está muito ativada, quando a criança está fazendo uma birra muito grande, a gente não recomenda que os pais deem palmada, nem que eles façam uma educação muito punitiva naquele momento, porque a criança nem está pronta para receber aquelas informações. O grande ideal é que se pense em fazer essas orientações
antes dos momentos de birra, em momentos que estejam tranquilos ou depois. Lembra daquele dia que aconteceu aquilo, acho que o ideal é agir dessa forma. Então, fazer combinados prévios com a criança, porque no momento em que ela está muito ativada, você não vai conseguir fazer grandes diferenças naquele momento. Então, uma palmada, uma repreensão muito forte não vai fazer com que a criança reflita sobre aquela atitude e não a tenha em momentos posteriores. Pensar que a gente, como adulto, às vezes não segura a raiva, nem segura as birras da gente, né? Imagina uma criança, né? Então é necessário se pensar bem nesse aspecto, né? É fundamental. É verdade, né? Se para nós adultos é difícil controlar nossas emoções muito fortes, imagine uma criança que, como eu falei para vocês, a ponto de desenvolvimento cerebral, ela nem está pronta para conseguir frear esses comportamentos extremos. Então, a gente precisa ter muita paciência, porque educar requer muito amor, paciência e afeto. Como eu comentei na outra entrevista, doutora Ana Carla, um caso chamou bastante atenção essa semana e eu vou trazer aqui para explicar para o pessoal que está em casa, por exemplo, uma criança que pegou a cadeirinha da mãe e rabiscou toda a cadeira da mãe. E ao chegar, a mãe, ao invés de realmente fazer uma agressão ali, de castigar um bebê de apenas 2 anos, por exemplo, tentou conversar, mostrar que aquilo ali não estava certo. E aí muita gente, é claro, as pessoas tendem hoje a opinar na vida dos outros, e aí disseram assim, isso é falta de palmada, essa menina é muito birrenta, ela faz o que quer, olha o que ela fez na cadeira da mãe. E aí a mãe explicou que ela não desenvolve esse tipo de educação com a filha justamente porque ela não acredita que isso vai trazer algum benefício para ela. E realmente, depois da conversa, a bebê, apesar de não entender ainda muitas coisas, pegou um papelzinho e foi lá tentar limpar. E ainda perguntava, como limpa, mamãe? Então, esse tipo de exemplo é o que a gente deve seguir, né? A gente pode seguir. É exatamente isso. A gente fala muito hoje de uma disciplina positiva. O que é isso? É onde os pais vão ajudar as crianças a perceberem, né, de fato, que elas fizeram algo errado. Não é que a gente vai pensar que não vai ser, que a criança não vai refletir, né, que ela não vai entender que aquilo tem alguma consequência negativa, mas que ela possa ter um espaço para poder desenvolver uma nova reflexão sobre o ato que não foi tão bacana que ela teve antes. Então, quando a gente cria um ambiente de muita atenção, muitas vezes a gente não dá a oportunidade de a criança conseguir perceber formas alternativas de resolução do problema, assim como essa bebezinha aí que você falou. Então, a disciplina positiva, ela pode ser aplicada desde muito cedo. A gente não precisa pensar em só ter essa conversa com adolescentes, por exemplo. Crianças muito pequenas, quando são criadas à base da conversa, a gente tem como é que eu posso falar? Um prognóstico muito mais bacana dessa relação com os pais a longo prazo. Eu imagino que, pelo menos eu vejo dessa forma, que é melhor o exemplo do que a punição. O pai e a mãe devem dar exemplos de como se comportar e é claro que o exemplo de dentro de casa passa para as crianças. Isso é uma forma também da gente não cobrar só das crianças, mas entender exatamente por que isso acontece para que ela entenda também, né, doutora? É verdade, os pais precisam ser grandes exemplos, né? E eu acho que a gente precisa pensar sempre em uma relação de parceria. Eu acho que muitos pais até falam, mas na minha época funcionou, deu certo, eu apanhei, não estou aqui vivo. Mas a gente deve pensar que aspectos negativos que a palmada trouxe, que aquela relação ali muito de hierarquia, onde as crianças às vezes nem tinham oportunidade de se expressar, que impactos negativos esse tipo de relação pode ter trazido. Então, uma relação onde a criança se sente aberta para poder falar, para poder opinar, para poder se expressar emocionalmente, a gente percebe que esses ambientes são muito mais positivos, principalmente a longo prazo, na formação de futuros adultos mais saudáveis. O Gilvan falou agora, Ana Carla, desse caso, dos exemplos, né? E uma criança em desenvolvimento, ela realmente, ela reproduz muito aquilo que os pais fazem. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca levou uma palmada, que não apanhou quando tinha 2, 3 anos de idade, quando vai para a creche, quando vai para a escola, não vai reproduzir aquele tipo de ação com um coleguinha, né? Então, isso é realmente muito positivo, porque se ela não faz aquilo, se ela reproduz como uma conversa, por exemplo, ao chegar na escola e ter algum problema ali com um coleguinha, ela tende a conversar. Assim como o pai e como a mãe fizeram com ela, né? Ao invés de partir para agressão, por exemplo. Isso é um exemplo bom, né, de se dar. É exatamente isso, né? As crianças aprendem muito por modelação de comportamento. O que é isso? Por observação. Quando eu estou observando aqui os meus pais agirem, eu acabo aprendendo também, reproduzindo aqueles modelos comportamentais. E aí, se eu apanho, provavelmente eu também vou bater nas crianças na creche. E essa não é a ideia que a gente pensa de uma educação positiva.
Doutora, a gente escuta muita expressão, eu já vi na minha geração assim, eu apanhei e não morri, né? Apanhei e não morri. Tem muito disso também, dessa geração um pouco mais antiga, de pensar dessa forma, né? Que apanhou e pode bater também, né? Esse é o grande problema, né? Verdade, eu apanhei e não morri, mas como que teria sido se eu não tivesse apanhado? Como é que poderia ter sido a minha vida se tivesse tido uma relação baseada em diálogo? Como teria sido a minha relação com os meus pais, por exemplo? Exatamente. Né? Seria diferente, né? Exatamente isso. E aí o modelo de pai e de mãe que eu vou ser no futuro e a forma que eu vou me relacionar com as crianças. Então, as crianças se conectam através de afetividade, não através de palmada. Essa é a principal ideia que a gente deve ter, porque muitas vezes quando a gente apanhou e não morreu, né, como as pessoas falavam, a gente não teve um espaço ali para o diálogo, para a expressão emocional e pode até trazer a longo prazo uma dificuldade no trato com as emoções, com as relações interpessoais, com a esposa, com o esposo, com os filhos, enfim. Então, uma criança que não apanha, a gente percebe um prognóstico muito mais positivo a longo prazo. A senhora falou aí dessas consequências ao longo da vida, por exemplo, de uma criança que apanhou. Nos consultórios, vocês recebem realmente adultos que hoje têm uma vida diferente, têm uma vida mais baseada ali nas agressões ou na raiva, nos sentimentos mais explosivos, por conta de uma educação baseada aí no castigo físico, Ana Carla? Exatamente isso, Sofia. Se a gente for perceber, temos necessidades emocionais básicas durante a nossa infância e uma delas são limites realistas. Quando a gente fala de limites realistas, a gente também pensa nessa questão de não ter esse excesso de palmada ou de uma educação que não seja tão positiva. E aí os reflexos disso a longo prazo são muito positivos. Os adultos, geralmente, que sofreram muitas palmadas, uma educação muito repreensiva ou que não tinha esse livre espaço para expressão emocional, podem ser adultos que têm muito mais dificuldade no trato com as emoções e no trato com as relações interpessoais. Então, sim, a gente percebe, sim, exatamente isso que você estava falando. E para a gente finalizar, existem aqueles pais que não sabem como impor o respeito se não for através do castigo físico. Tem alguma dica para aqueles pais que estão nos assistindo agora e que estão realmente ali? Mas se eu não der a palmada, ele não vai me respeitar, ele não vai aprender que é errado. Na verdade, eu acredito que pensar que a palmada vai trazer um respeito é uma falsa ideia sobre a educação. Não é o respeito que vem através da palmada, e sim, muitas vezes, o medo. O respeito ele é conquistado através de uma relação afetiva e muito bem conectada com as crianças. Então, eu acho que essa é a ideia principal que se deve ter a respeito de educação. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez aqui no Bom Dia.